Tá me ouvindo? Amor, Tá, vou começar então. Então, a aula que eu vou apresentar hoje é sobre urologia baseada em evidências, que é uma dos itens considerados na prova de título, tá? Não existe, até eu falei com o doutor Ricardo, o doutor Rodrigo, não existe nenhum capítulo de livro, nem nos guidelines da Sociedade Europeia da Americana, que fale especificamente sobre o item, tá? Então, a aula foi montada para tentar abranger a maior parte do tema, tá? A medicina baseada em evidências, então, é um termo que se usa, que foi criado em 1991 na Universidade de McMaster, no Canadá. O que seria medicina baseada em evidências? Seria o praticar a medicina com as melhores evidências atuais de pesquisa clínica para a gente ter cuidado com os pacientes individualmente. E isso, com essas evidências, se formaram a hierarquia das evidências, que seriam os níveis de evidência. Então, basicamente, é isso para nos guiar na melhor prática clínica. Falando um pouquinho sobre os tipos de estudo, tá? Os estudos, eles podem ser observacionais e experimentais. Os estudos observacionais, a gente vai ter os estudos descritivos, os estudos analíticos, e os experimentais seriam os ensaios clínicos randomizados, tá? Dos descritivos seriam aqueles estudos que não vai fazer, assim, uma análise muito grande, a estatística e tudo mais. Seriam as séries de casos e os relatos de casos. Os estudos analíticos, então, seriam os estudos que a gente vai usar a estatística a nosso favor para a gente conseguir fazer observações em relação a eles. Serão estudos transversal, caso controle, corte e o estudo ecológico também, que eu acabei não colocando aqui nesse gráfico. Então, dos estudos descritivos. Os estudos descritivos, eles vão descrever um tempo, um lugar e as características dos indivíduos. Esses dados, eles podem ser extraídos de formas secundárias, ou seja, dados já existentes, dados retirados de prontuário e tudo mais, ou dados primários, que seriam dados coletados ao longo do desenvolvimento desse estudo. Os estudos analíticos, então, eles vão examinar uma existência de associação entre exposição e a doença ou alguma condição relacionada à saúde. Seriam aqueles que eu falei anteriormente, transversal ou seccional, caso controle, corte e ecológico. Dos estudos analíticos, então, os transversais, a gente vai descrever características de eventos numa determinada população, a gente vai identificar os casos nessa comunidade e tentar detectar os grupos de maior risco. Eles não testam hipóteses de causa e efeito, diferente dos outros estudos analíticos, e eles fazem observações e mensurações das variáveis que ocorrem de forma simultânea. Ele também faz um teste de associação de frequência ou estatística entre causa, exposição, doença ou agravo. Em relação aos estudos analíticos caso controle, a gente vai partir de um efeito em direção à causa, tá? Ou seja, a partir de uma doença em direção aos fatores de risco, à causa. Então, ela identifica os fatores de risco ou os fatores de processão e ela é muito utilizada para determinar risco relativo para doenças mais raras. É geralmente uma pesquisa retrospectiva, porque ela só permite ser feita geralmente não, ela é sempre retrospectiva, porque ela só permite ser feita após já ter uma consequência, já ter um efeito, já ter uma doença. Então, a gente vai partir da doença para a causa. O estudo de corte seria ao contrário, a causa em direção ao efeito. Então, a gente vai ter dois grupos, o grupo dos pacientes expostos e os não expostos, e a gente vai tentar descrever as incidências dos desfechos ao longo do tempo. Ele pode ser prospectivo ou retrospectivo. Retrospectivo seria uma corte histórica. E geralmente esse tipo de estudo é muito útil para um fator de risco ou uma exposição mais rara.
Esse aqui é uma tabela que mostra mais ou menos como é que é feito o delineamento do estudo de corte. O estudo de corte, então, a gente vai poder fazer o risco relativo dos pacientes desenvolverem doença ou não. Dos pacientes expostos e não expostos, a gente consegue fazer o cálculo para fazer análise estatística de risco relativo ou o valor de o odds ratio. O odds ratio, então, seria a razão de chances. Ela faz uma medida de associação entre a exposição e a doença que a gente está estudando e ela estima o risco relativo, sendo diferente do cálculo do risco relativo por ela tentar estimar esse risco. A gente vai ter um odds ratio próximo a, se calculando isso no estudo, se a gente tiver um odds ratio próximo a 1, significa que o fator de risco com a doença ou o fator de proteção com a doença não tem associação. Se a gente tiver um odds ratio maior que 1, o fator de risco quer dizer que o fator de risco sim aumenta as chances daquele paciente adoecer, e se a gente tiver um odds ratio menor que 1, a gente pode considerar aquele fator como um fator de proteção, diminuindo a chance do paciente adoecer. E os outros tipos de estudo, a revisão sistemática e meta-análise. Então, a revisão sistemática é uma investigação científica que ela é planejada para a gente, é uma revisão, tá? Que é planejada para a gente responder a uma pergunta específica utilizando a melhor evidência existente, ou seja, os vários estudos. E a gente busca, através dessa revisão sistemática, minimizar ao máximo que der os vieses provenientes daqueles estudos. Os trabalhos que têm esse tipo de metodologia, assim como a meta-análise, eles têm um melhor nível de evidência, porque eles nos ajudam a ter mais embasamentos para nossas condutas clínicas. Já a meta-análise, ela usa estatística combinando os resultados de cada estudo, ou seja, ela junta todos os estudos, faz uma estimativa global, soma esses estudos e consegue fazer uma análise das fontes, da heterogeneidade do estudo, análise estatística, e a gente consegue fazer uma comparação e responder várias perguntas que não foram propostas nos estudos primários, diferente da revisão sistemática. Então, a gente precisa fazer uma meta-análise, no mínimo 2 estudos, que respondam uma mesma pergunta e que utilizem pelo menos um desfecho em comum e tenham desenhos de estudos semelhantes. Não adianta a gente fazer uma meta-análise com estudos que têm uma heterogeneidade de grupos muito intensa, que isso vai gerar uma meta-análise ruim. O gráfico, então, que está muito presente na meta-análise, que seria o forest plot, ele acaba tendo basicamente 3 colunas, tá? O gráfico em si, aqui à esquerda, que demonstra os estudos que foram acrescentados na meta-análise, e aqui a análise estatística. Nesse caso, o odds ratio, pode ser risco relativo também, tá? Esse aqui seria, então, o odds ratio 1, ou seja, os fatores que não têm associação, tá? Então, esse gráfico aqui nos diz o valor do odds ratio. Essa linha aqui nos diz o intervalo de confiança do estudo, e esse quadradinho nos diz, basicamente, a quantidade de pacientes que tiveram nesse estudo. De acordo com isso, os estudos que essa linha ultrapassa a principal aqui, geralmente eles não têm significância estatística. Os estudos que estão mais à direita dessa linha ou à esquerda, que não fazem intersecção com essa linha, eles têm uma significância estatística. E aqui, esse losango abaixo seria a meta-análise, ou seja, a mensuração de todos os estudos somados e dando uma significância estatística ou não, e fazendo um resumo de todos esses estudos. E os níveis de evidência, então, seriam a medicina baseada em evidências, ou seja, a urologia baseada em evidências. Nível de evidência é diferente de grau de recomendação. Então, o nível de evidência, muitas vezes, a gente usa para considerar o grau de recomendação, mas não necessariamente aquele grau de recomendação vai ser pelo nível de evidência, porque a gente pode considerar em alguns guidelines o grau de recomendação
pela experiência dos profissionais que estão fazendo aquela análise. Então, aqui, essa pirâmide, que ela demonstra que os estudos com maior nível de evidência seriam os estudos randomizados e meta-análises, tá? Depois a gente tem os estudos de corte, caso controle, séries de caso, e os últimos aqui seriam os estudos in vitro. Aqui, essa tabela que eu tirei do Oxford Center, ela mostra também os níveis de evidência e aqui também o grau de recomendação, tá? Sendo o nível de evidência mais alto, a revisão sistemática e as meta-análises. Em relação aos vieses, eu coloquei alguns vieses dos principais estudos. A gente tem o viés de admissão, tá? Ou o viés de Bergson. Ele acontece nos estudos de caso controle. Geralmente esse viés de admissão tem a ver com os pacientes que estão hospitalizados. Ou seja, quando analisa uma doença de um paciente que hospitalizado, provavelmente aquela prevalência daqueles pacientes vai ser maior. Então, isso é um tipo de viés. Outro tipo de viés é de teoria dominante, que seriam as publicações que os autores omitem ou minimizam as controvérsias ou os resultados díspares. Às vezes a gente vê os resultados diferentes do que ele fala na discussão ou na própria conclusão, tá? Vários estudos até ao longo do ano que a gente leu, alguns demonstraram esse viés. E isso se dá por forma consciente ou inconsciente do autor. Tá? O viés de alocação seria a diferença sistemática nos pacientes que são designados para os estudos, para o grupo de intervenção e controle, no ensaio clínico principalmente. O viés cronológico, então, seriam os participantes recrutados no começo do estudo são diferentes dos participantes que são recrutados depois, principalmente pela mudança das definições de classificação das doenças ao longo do tempo, e principalmente nas habilidades dos médicos para fazer diagnóstico, se o diagnóstico muda ou não. Isso é muito demonstrado nos estudos que falavam de rastreamento para câncer de próstata, que mudavam os valores de corte de PSA e tudo mais. Então, esse é o viés cronológico. E o viés de colisão seria que a gente tem uma exposição e um desfecho, e eles causam de modo independente uma terceira variável. E essa variável, ela acaba atrapalhando o estudo, sendo uma variável de colisão. Ou seja, essa exposição e esse desfecho estão interligados por essa variável e não necessariamente ela vai ser considerada a exposição desse estudo. E o viés de confusão seria uma distorção que vai modificar uma associação entre exposição e desfecho, porque é um fator associado, mesmo que de forma independente, tanto na exposição quanto no desfecho. Esse é um exemplo clássico, aquele estudo mais antigo que fala sobre tabagismo e câncer de pulmão, que fala também sobre a cafeína. A cafeína era um viés de confusão nesse estudo, porque ela estava muito associada com os pacientes tabagistas, acabavam fazendo mais uso de café que o habitual, só que parecia, às vezes, que a cafeína poderia demonstrar que causaria o desfecho, que seria o câncer de pulmão. E é isso.